Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde de sexta-feira para você. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do 3 em 1 ao vivo, em som e imagem na nossa rede AM, também em FM, em streaming no nosso site em jp.com.br. Também estamos ao vivo em imagens pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje é dia 22 de março. Olá, Vera Magalhães, você que correu do estúdio de vidro para cá. E pior é que eu corri sem me despedir, Silvio, tive de atender um telefone de uma fonte. Aproveito para falar um tchau para quem estava no pra cima deles e um oi para os nossos ouvintes e telespectadores do 3 em 1. Vamos lá. Muito boa tarde, Joel Pinheiro. Olá, Silvio. Olá para os meus colegas e para todos os ouvintes. Carlos Andreasa, dizem que é sexta-feira também aí no Rio de Janeiro. Não sei, Silvio, realmente faz tempo que eu perdi a noção do tempo. Pode ser, vamos com tudo. E que semana, hein? Tem aquela trilhazinha pra eu cantar os destaques do programa de hoje? O ex-presidente Michel Temer avisou aos procuradores da Lava Jato que não vai falar durante depoimento na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região vai analisar o pedido de soltura, o habeas corpus no caso, né? De Michel Temer só na quarta-feira, só na semana que vem. Além da dificuldade do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, aí tem pano pra manga, hein? Tem assunto pro 3 em 1. Após críticas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que, abre aspas, responsabilidade daqui pra frente sobre a reforma da Previdência é do governo federal. Esses são os destaques do 3 em 1, já estamos prontos para decolar, mas aí vai a pergunta que a gente manda para você todo dia, que nos acompanha no rádio e em imagens. E você acha que a prisão do ex-presidente Michel Temer ontem, tudo indica que ele seguirá preso mais algum tempo, pelo menos até a semana que vem, caso não caia do céu algum habeas corpus? Você acha que a prisão dele pode atrapalhar a aprovação da reforma da Previdência, a tão importante reforma da Previdência? Mande sua mensagem para 931170620, vou repetir, 931170620, o DDD, o 11, aqui de São Paulo, e a gente dá preferência aquelas imagens que chegam em vídeo na horizontal, bem bonitinho. 3 em 1. O ex-presidente Michel Temer não prestou depoimento nessa sexta-feira. O político nem chegou a ficar diante dos procuradores porque a defesa informou que ele ficaria em silêncio. José Batista Lima, conhecido como Coronel Lima e apontado como operador do ex-presidente, também ficou em silêncio. O pedido de habeas corpus de Temer, Lima e do ex-ministro Moreira Franco será julgado na próxima quarta-feira pelos desembargadores da primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O único a falar até o momento, aliás, foi o ex-ministro Moreira Franco. Ele disse que ouviu de Temer que o Coronel Lima era a pessoa que ficava à frente da empresa Argeplan. Embora não tivesse expertise e nem pessoal, a empresa foi uma das contratadas para a obra gigante de Angra 3. Começa com você, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, não deve sair hoje, né? O habeas corpus pedido aí pela defesa deve ficar para a semana que vem. Então, temos aí uma perspectiva de que Temer e os demais presos preventiva e temporariamente passem o fim de semana presos, a não ser que as defesas vão a outros tribunais, vão ao STJ ou ao STF na ausência de uma resposta do TRF. Isso já foi feito pela defesa do Lula, pela defesa do Eduardo Cunha em ocasiões anteriores. Então a gente pode assistir no fim de semana a tentativas de obtenção de habeas corpus em outras cortes que não o TRF. Então é algo para a gente ficar atento aí. A gente falou bastante sobre o caso aqui, eu acho que não é o caso de voltar a discutir as razões ou não razões para a decretação dessas prisões. Elas estão dadas e agora cabe aos tribunais se manifestarem a respeito da sua legalidade ou não. Eu continuo achando aquilo que disse ontem, que a manifestação do juiz Marcelo Bretas é antes política do que técnica. Ele quis fazer ali uma declaração de princípios pró-Lava Jato e enfrentar o Supremo, que na semana passada impôs um revés à operação. Se isso vai ter uma resposta do Supremo, a gente ainda não sabe. Não sabe se o caso vai chegar lá ou será dirimido antes
no TRF, mas está aí diante de uma controvérsia bastante grande jurídica. Não foram poucos os juristas que também manifestaram estranhamento com a decisão, com a falta de embasamento, principalmente das circunstâncias para a prisão preventiva e temporânea nesse caso, e como que isso deveria ter sido entabulado, que deveria ter chegado primeiro a fazer uma denúncia, tornar réus e depois julgá-los e aí sim, se condenados e condenados em segunda instância, serem presos. Mas a gente ainda vai ver outros desdobramentos do caso, não deve ser hoje essa decisão. Muito provavelmente, né? Agora o ex-presidente precisa se alimentar, precisa comer, porque segundo as reportagens de hoje, ele está recusando a alimentação oferecida lá na Polícia Federal. Sigo com você, Carlos Andreasa. Pessoal, tá na capa do Estadão, né, online, a notícia de que o Ministério Público Federal vai denunciar Temer, provavelmente na semana que vem, por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Uma vez apreciada pelo juízo, essa denúncia, se acolhida, transforma, no caso Temer, réu. Eu estou dizendo isso porque é bom bater na diferença fundamental em jogo aqui e que fundamentou longamente o ótimo programa que a gente fez ontem, apreciando essa questão, né, da prisão. Uma coisa é, no curso da investigação, havendo, em breve ou não, réus, surgir fundamento probatório para uma condenação. E aí, havendo condenação em segunda instância, a prisão. Eu não tenho elementos para contestar a colheita de provas feita pelo Ministério Público, nem aquilo, obviamente, no futuro que venha a ser reunido, coletado. O ponto é que, e aí é o marco relativo à prisão preventiva, com o que se reuniu até aqui e que está exposto na decisão do Marcelo Bretas, do juiz Marcelo Bretas, ontem, não há razões, embora ele tente apresentá-las, não há razões, nenhumazinha sequer, que justifique a prisão preventiva. No texto que decide, que determina a prisão preventiva, acolhendo o requerimento do Ministério Público, não há. Pode ser que haja contra o Coronel Lima, pode ser que haja contra outros, duvidoso. Contra o Michel Temer não há, a não ser ilações. Porque há pressupostos para prisão preventiva. Isso é muito importante, são coisas diferentes, eu insisto. Uma coisa é futura condenação, outra coisa é prisão preventiva. Que riscos objetivos à ordem pública, à ordem econômica, que ameaça a investigação? Que risco para a instrução do processo oferecia Michel Temer neste momento fora do governo? Como se encontrava? E esse é o ponto fundamental que eu insisto, nós discutimos aqui ontem, para que não haja confusão. Portanto, a prisão preventiva de Michel Temer é ilegal. Ponto final. Agora o Joel Pinheiro. Diga, Joel. Que bomba que o Bretas preparou para as instâncias superiores, né? Eu não sei como é que o TRF2 aí votará, se ele está mais alinhado com a Lava Jato, se está mais alinhado aí com o Supremo. Mas o fato é que chegando ao STJ ou ao Supremo, olhando a justificativa para a prisão preventiva que foi dada ali, como o Andreasa bem colocou, ilações, é bem provável que eles decidam por soltar o Temer, né? Acabar com essa prisão preventiva. O que politicamente falando é uma bomba para eles, né? Imagina você que já está sofrendo ataques, no caso do STF já está sofrendo ataque, já está impopular junto à opinião pública, ter que comprar esta bomba que é soltar Michel Temer, alguém que é visto como representando toda a corrupção da velha política brasileira. E voltando, ser contrário a essa prisão preventiva não tem nada a ver com o mérito, com o julgamento que cada um de nós faz do mérito, das evidências arroladas ali contra o Michel Temer no processo. De fato, são provas ali bastante sérias. Quero ver como é que a defesa vai explicar tudo aquilo. Talvez ele seja mesmo condenado e daí sim, neste caso, se condenado em segunda instância, daí sim a gente todos esperamos que cumpra a sua pena ali. Agora, isso não tem nada a ver
com olhar para esse pedido de prisão preventiva e ver nele claramente uma jogada política aí do Marcelo Bretas. Primeiro, com a opinião pública, e segundo, jogando uma bomba para as instâncias superiores, que vão ter que arcar com um custo político enorme se decidirem fazer a coisa que é juridicamente a correta, que seria agora, quer dizer, olha, não há motivos aqui. Ele listou como a corrupção é um crime grave, de fato, disse que as tecnologias atuais permitem, com um clique, a pessoa movimentar dinheiro e outras coisas. Bom, por esse argumento, todos os criminosos deveriam ter prisão preventiva decretada sempre, né? Dado que todos têm smartphone. Não é um motivo para especificamente o Temer entrar nessa. Criou ali algumas ilações muito distantes e um tanto imaginárias quanto modos pelos quais o Temer e o Coronel Lima poderiam estar usando ali. Não, a justificativa é fraca. Então, o correto a fazer do ponto de vista jurídico será realmente liberar o Michel Temer neste caso. Agora, do ponto de vista político, do ponto de vista da opinião pública, quem fizer isso vai pagar um preço aí. Muito bem, vamos falar um pouco agora sobre a agenda política, especialmente sobre a reforma da Previdência e a bagunça que acontece no Congresso Nacional, as rusgas por aí entre a Câmara, deputados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o Palácio do Planalto. Em meio a uma crise de articulação no Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não deixará de defender a reforma da Previdência. Abre aspas, você vai entender já já. Nunca vou deixar de defender a reforma da Previdência, escreveu o deputado no Twitter, em resposta à deputada estadual do PSL, Janaína Pascoal, que pela manhã criticou Maia por ter ameaçado deixar o apoio à PEC. Temos imagem, para quem nos acompanha em imagens pelo YouTube e também pelo streaming de jp.com.br, vai ter aí uma sucessão de imagens de Twitter. Mais cedo, após críticas de aliados do presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia afirmou ao BR-18 que cabe ao governo conseguir os votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Foi aí que nasceu a confusão. Maia disse que continua sendo um grande defensor da proposta e que vai defender o projeto, mas que o papel de obter votos cabe ao presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Ontem o deputado já havia avisado o ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixaria a articulação política da reforma. Ele tomou a decisão depois de ler um post do vereador Carlos Bolsonaro com críticas a ele. Irritado, Rodrigo Maia telefonou para Paulo Guedes e disse que se é para ser atacado nas redes sociais por filhos e aliados de Bolsonaro, o governo não precisa da sua ajuda. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, compartilhou nas redes sociais uma resposta do ministro Sérgio Moro. Mais uma vez, quem nos acompanha em imagem tem aí o tweet. A decisão de Maia de não dar prioridade ao pacote anticrime. Pelo Twitter, o vereador escreveu: há algo bem errado que não está certo. O texto acompanhava uma nota de Moro, divulgada na quarta-feira, rebatendo ataques de Maia a sua insistência em aprovar, em apressar a tramitação do pacote. A Vera Magalhães tem bastidores dessa história. Não é exatamente dessa, mas é de uma história também envolvendo o Rodrigo Maia, Silvio. Eu falei agora com o ministro Sérgio Moro, que disse que vai procurar o presidente da Câmara para esclarecer o mal-estar, o mal-entendido que eles tiveram ao longo da semana. Começou a semana com uma rusga entre os dois, Rodrigo Maia reagindo a cobranças do Sérgio Moro para que fosse votado o projeto anticrimes, dizendo que Moro era um funcionário de Jair Bolsonaro, portanto deveria se entender com ele, e que ele tinha feito um copia e cola do projeto anticrime. Depois o Sérgio Moro respondeu dizendo que o Brasil não aguenta mais esperar pelo avanço no combate à criminalidade, que já passou da hora. Então, o que o ministro me disse agora? Ele disse que vai procurar o Maia, que houve aí um desentendimento, um mal-entendido lamentável, que nunca foi a sua intenção questionar a autoridade do presidente da Câmara em conduzir a agenda, que ele acha que Maia pode ser um parceiro na agenda anticrime, que, portanto, ele tem todo o interesse em restabelecer o diálogo das melhores formas com o presidente da Câmara. Diz que essas divergências são normais, mas que ele pretende procurar o Rodrigo Maia para conversar a esse respeito e resolver o que ele classificou de lamentáveis desentendimentos. Então, essa conversa pode acontecer na semana que vem. Vamos ficar de olho. O fato é que o Maia teve uma semana aí de crispação com o governo. Tudo começou no sábado, no churrasco que ele promoveu na casa dele, no qual estava o Toffoli, o Davi Alcolumbre, e o Bolsonaro chegou acompanhado de 17 pessoas. Isso já causou bastante estranhamento, porque era para ser uma reunião ali da cúpula dos poderes. Ele levou vários ministros e vários assessores.
Entre esses ministros estava o Moro. E o Moro, numa roda, teria cobrado Rodrigo Maia de uma maneira mais ríspida quanto à tramitação do projeto. Ele já não teria gostado e daí começou a semana já de maus bofes com o ministro. Então, a coisa começou num churrasco que era para ser do tal pacto entre os poderes, mas que, na verdade, já levou a um desentendimento. Quem vê na tela ali, vê a foto do churras, todo mundo em mangas de camisa e tal. Foi um churras meio indigesto. Então, agora o Moro está fazendo esse gesto para fumar o cachimbo da paz com o presidente da Câmara. Num outro fronte, ele se desentendeu também com o filho do presidente. E aí é uma coisa mais séria, porque o presidente da Câmara enxerga na família do presidente uma tentativa de desqualificá-lo, de descredenciá-lo como interlocutor, inclusive da reforma, que é algo que não interessa ao governo de forma nenhuma. Comprar uma briga com o presidente da Câmara em meio à tramitação da reforma da Previdência, quando o presidente da Câmara tem toda a prerrogativa de nomear relator, de fazer a pauta, de procrastinar ou adiantar projetos, é de uma burrice atroz. E é o filho do Bolsonaro, de novo, se metendo onde ele não entende, não é chamado, não tem mandato para se meter. E só faz besteira. Não é que ele ajude, não é que ele seja um gênio das comunicações. Só faz lambança. Ontem ele tuitou usando a conta do pai, né? Aliás, não sei se foi no Twitter ou no Facebook, usando a conta do pai para falar de si próprio, Carlos Bolsonaro, com a foto do pai, presidente da República lá em cima. Só faz lambança, mas insiste em continuar falando. E agora criou problema com um aliado. O Rodrigo Maia hoje é um aliado do governo. Ele ligou para o Paulo Guedes, falou isso que você disse, ligou para o Onyx Lorenzoni, em termos mais desagradáveis do que esse, deu uma sugestão do que o governo deveria fazer com os cargos, que não cabe à família brasileira, que eu não vou dizer aqui. Então a coisa está muitíssimo mal parada. O Moro é esperto, é inteligente, já percebeu que precisa se reaproximar do Rodrigo Maia e que tem que acabar com essa briga. Da parte do Bolsonaro e do Carluxo, não parece haver o mesmo entendimento por enquanto. Mas não tem como trocar a senha? Troca a senha, aí imagina ele falando, pai, me dá a senha. Não dou. Imagina, ele gosta que o Carluxo mexa no negócio. Então vai lá, Andreasa. Tem uma confusão aí, para mim, fundamental, que é da parte do governo, do Jair Bolsonaro, de incompreensão, obviamente, da atividade política, a qual não dá importância, a qual criminalizou, incompreensão também sobre o papel do presidente da Câmara, do Congresso de modo geral, especificamente das lideranças independentes no Congresso. O Rodrigo Maia não pode deixar de ser algo que ele nunca foi. O Rodrigo Maia é presidente da Câmara. Ele não é articulador político do governo. Ele nunca foi. Por óbvio, ele dirige ali uma concertação de interesses que contempla os interesses, por exemplo, do PT, do PCdoB, do PSOL. Ele vem dando esse recado há muito tempo. E fala aqui alguém que, pelo amor de Deus, vocês sabem, não é fã do Rodrigo Maia. Mas ele está dando o recado há muito tempo. E, ao longo do tempo, de maneira bastante honesta, em conversas. Mas vai subindo o tom. Porque percebe essa confusão, percebe um governo, aliás, na própria palavra do presidente, acomodado à ideia de que não precisa, entregou o projeto da reforma da Previdência, não precisa operar politicamente, não precisa articular, não precisa se organizar, porque o presidente da Câmara, que tem interesse na aprovação da matéria, vai cuidar do troço. E o Rodrigo Maia vem, portanto, dizendo há muito tempo, não é assim. Eu apoio a PEC, diz Rodrigo Maia. Eu sou a favor da PEC, trabalharei pela PEC dentro das minhas condições. Mas, se o governo, notadamente na figura do Jair Bolsonaro, já que articulador político não há, Onyx, Major Vitor Hugo, estão fazendo nada. Se o presidente da República, portanto o governo, o Planalto, não botar a cara aqui dentro do Congresso para articular politicamente, porque eu, que tenho capital político muito menor, vou me colocar à frente desse processo a troco de quê? Não é assim que funciona. Eu não sou funcionário do governo. Eu não sou funcionário do Jair Bolsonaro. O Moro é.
Vejam como as coisas se amarram na cabeça, claramente expresso pelo Rodrigo Maia. Essa foi uma semana muito ruim para o governo Bolsonaro, muito ruim, e não era para ser. Depois de consagrada na crítica, praticamente consagrada, uma boa viagem aos Estados Unidos. Foi bom a Vera ter falado sobre o churrasco de sábado, que começou muito mal, o presidente levando 20 pessoas, faltou carne, ninguém ficou satisfeito. Depois houve na quarta-feira o episódio tecnicamente muito complicado, com desdobramentos políticos, da entrega do texto relativo à reforma dos militares no pacote previdenciário. Aquele texto remendado, com uma origem viciada no Ministério da Defesa, desmontando um pouco o argumento da reforma contra os privilégios, já que os militares claramente foram privilegiados em todo esse processo, azedou um pouco a coisa no Congresso, deu munição para os adversários. Depois, no dia seguinte, a trombada entre o Sérgio Moro. Vejam, o Sérgio Moro, é importante falar sobre isso, o Sérgio Moro é Lava Jato. O governo Jair Bolsonaro fez uma opção, talvez não consciente, mas não foi por falta de aviso, de levar a Lava Jato para dentro do governo. A trombada do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, que é da velha política, é uma trombada do governo e da Lava Jato no Congresso. Afeta todos os políticos, todos aqueles criminalizados como agentes da velha política. E depois os ataques de Carlos Bolsonaro a Maia, velha política. Carlos Bolsonaro atacando é o Jair Bolsonaro atacando, não tenhamos dúvida. A percepção no Congresso é essa. Atacando o Maia e a velha política. E aí, por fim, a prisão do Michel Temer, que é a velha política, pela Lava Jato, que é o Sérgio Moro, que é o governo na percepção dos políticos, que é o Marcelo Bretas. Eu estava pensando sobre, para concluir, o despacho, a decisão, o decreto do Marcelo Bretas, né? Que nós exaurimos aqui ontem. Ele extrapola, ele vai além, ele atenta contra a presunção de inocência, ele decreta essa prisão preventiva ilegal, porque ele se transformou em algo maior do que um juiz federal, que já é uma enormidade. O Marcelo Bretas, aquilo que o Marcelo Bretas representa, foi eleito em outubro junto com Jair Bolsonaro e está dentro do Planalto, está no governo. É um processo revolucionário. O governo é tocado sob a lógica do processo revolucionário. Em médio e longo prazo, não é possível tocar um programa reformista. Não é. Que se passe a reforma da Previdência, é possível. Estou falando em longo prazo. Um programa reformista sob essa lógica revolucionária, impossível. Suas considerações, Joel Pinheiro? Era muito cômodo para o governo, né? Propôs um projeto de reforma da Previdência, que eu e muitos outros analistas aí dissemos muito bom, um ótimo projeto. A coisa dos militares ali talvez tenha chacoalhado um pouco, mas digamos, continua um projeto bastante sólido de reforma da Previdência. Agora, se eximiu completamente da responsabilidade de articular e de negociar e de conseguir os votos dele, acreditando que o Rodrigo Maia tinha informalmente, digamos, chamado para si essa responsabilidade. Então, do ponto de vista do governo, deixa lá o Rodrigo Maia negociar isso por a gente, ele tem essa responsabilidade, ele faz lá os meios dele, a gente nem quer saber quais são, como é que se negocia isso ou não. E a reforma acontece assim: o governo fica com todos os louros, trouxe o projeto, vai salvar o Brasil, e o custo disso fica com o Rodrigo Maia, fica com os políticos lá no Congresso. Não bastasse isso, o governo ainda quer capitalizar a sua popularidade atacando a velha política da qual, na prática, de uma forma um pouco velada, ele está dependendo para a aprovação desse projeto. Então, não só o Rodrigo Maia tem que ir lá e trabalhar e negociar os votos pela reforma, ele também é alvo de ataques do próprio governo, do Carlos Bolsonaro, frente à opinião pública, sendo, portanto, duplamente desgastado aí nessa história. Não tem nenhum motivo pelo qual o Rodrigo Maia deveria ou seria levado a aceitar uma relação dessas, né? Uma relação em que ele está com todos os custos e o governo com todos os louros, todos os ganhos numa possível vitória aí do projeto. Isso é insustentável e ele está deixando isso bastante claro. Já vinha deixando isso claro, mas nesta semana aqui a coisa azedou ainda mais. Azedou ainda mais porque você tem ataques de várias frentes, né? Você tem a prisão preventiva aí do Michel Temer e do Moreira Franco, que de alguma forma até pessoal chega no Maia, mas que mais do que isso, cria um clima de tensão em todo o Congresso.
Esse pedido não decorre diretamente do Sérgio Moro, tá? Mas sem dúvida nenhuma tem a ver com aquilo que ele representa no governo. E o Carlos Bolsonaro faz questão de ligar as duas coisas. No mesmo post em que ele fala da briga, da discussão, digamos assim, do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, no dia da prisão preventiva do Temer, o Carlos Bolsonaro ainda fala, não, mas o Maia tá tão nervoso, né? Por que será? Ou seja, ele traz essas coisas juntos. Ele está surfando, está querendo atiçar uma guerra contra a tal da velha política no Congresso. Inclusive contra o Rodrigo Maia. E vejam, as milícias digitais do bolsonarismo hoje estão fazendo carga pesada sobre o Rodrigo Maia. Inclusive, eu vi políticos conservadores aqui, como o Paulo Eduardo Martins, vieram de uma forma muito responsável em defesa aí do Rodrigo Maia, dizendo, olha, esse papo de que ele não está trabalhando pela Previdência não é verdade, ele está trabalhando sim. A Joyce Hasselman também, né? A Joyce Hasselman também, você vê que você tem, mesmo dentro do PSL, você tem vozes responsáveis aí, dentro do espectro conservador da política brasileira, você tem vozes responsáveis. Mas você tem uma ala, você tem um núcleo desse governo que não tem responsabilidade alguma, que não estão nem aí se os projetos do governo afundarem e se o governo for um fracasso naquilo que ele tenta fazer. Pelo contrário, essas pessoas, e o Carlos Bolsonaro é uma delas, eles ganham se o governo fracassar, porque a estratégia deles é justamente deixar que o fracasso aconteça e culpar todos os outros. Então agora, a posição deles agora é essa, deixa isso fracassar que a gente culpa a velha política, a gente culpa o Rodrigo Maia e vai culpando e acusando, seja lá quem for, apostando que existe um amplo apoio popular para isso. E que no final das contas a população estará do lado deles se precisarem acusar o Congresso, se precisarem passar por cima de quem for, se precisarem levar cabo e soldado para onde quer que seja, acreditam que a população vai acreditar e continuar acreditando nessa narrativa. Agora, essa população da qual eles dependem são algumas dezenas de milhares de militantes de redes sociais. Não representam o povo brasileiro, como a gente tem visto na popularidade, inclusive pequena e decrescente do governo. Então é uma estratégia ao mesmo tempo irresponsável, potencialmente antidemocrática, porque é revolucionária, porque aposta no fracasso para se impor pela força da opinião pública que solapa instituições, e provavelmente é uma estratégia fracassada também, porque o governo está apenas começando e parece que aquele grande apoio, aquele grande otimismo já está todo indo pelo ralo. Então é uma estratégia muito perigosa, é uma estratégia que joga com uma popularidade de curtíssimo prazo do governo junto a certos setores da população, mas mas vai cavando os buracos na qual o governo pode potencialmente afundar. E olha, se essa reforma da Previdência, vamos ser sinceros, se essa reforma da Previdência for pro brejo, o governo pode pendurar a toalha aí, pendurar a camisa, porque já não deu, já será um grande fracasso. Então é isso, é o que o governo tem que escolher, a estratégia revolucionária que aposta no fracasso do governo em nome de um projeto de poder ultra ambicioso e potencialmente antidemocrático, ou ele quer apostar na possibilidade que ainda existe de fazer o trabalho direito, fazer política direito dentro da lei, de forma responsável e viabilizar projetos que aí sim colocarão o Brasil na trilha do desenvolvimento e poderão aí sim colocar o governo Bolsonaro num lugar digno e digno de ser lembrado na história do Brasil. Há mais a ser falado sobre o tema, preciso fazer uma janela comercial, mas a gente vai retomar em 3 minutos essa mesma discussão. Até já. 3 em 1. O melhor conteúdo esportivo da internet você encontra aqui no canal Jovem Pan Esportes. Uma programação completa para você saber de tudo o que acontece no mundo do futebol. Aqui tem muita discussão, informação e muito bom humor. O cara espera um do jogo do Corinthians, né? Sabe que eu não gosto desse negócio de ficar mexendo em time toda hora. Já não tem time. Tá uma bagunça na diretoria. Você participa aí com a gente no nosso chat do YouTube. A melhor equipe esportiva do rádio, agora também em vídeo. E também o Máquinas na Pan, com motorsports e os principais lançamentos da indústria automotiva, com muita tecnologia, conectividade e mobilidade urbana. Vem com a gente, futebol é aqui na Jovem Pan. E claro, não esqueça de se inscrever. A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência, que seja justa para todos os brasileiros, porque é urgente para o país. Mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp. O número é 11 97465 1630. Repetindo, 11 97465 1630.
Jovem Pan pela reforma da Previdência. Construindo o Brasil do amanhã. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Jovem Pan, pela reforma da Previdência. E agora o depoimento, a opinião do economista Paulo Rabelo de Castro. Sou Paulo Rabelo de Castro, economista e professor, e gostaria de conversar um pouquinho sobre Previdência Social. Se você pergunta se a Previdência, essa reforma que foi proposta é importante, eu diria a você que é muito importante. Mas ela vai ter que ser avaliada pelo Congresso sob 3 ângulos. Primeiro, do ponto de vista de melhorar as contas do governo. Em segundo lugar, para remediar e, se possível, diminuir o nível das injustiças entre aqueles que pagam muito para ter previdência e ganham pouco, ou só ganham quando estão muito velhinhos, e uns poucos privilegiados que ganham muito sem ter pago o suficiente. E, em terceiro lugar, ela será uma reforma boa na medida em que realmente assegure capital para o futuro dos brasileiros. Mas os 2 principais objetivos é que temos que discutir como sociedade. Ela reduzirá as injustiças, vai transformar as várias previdências, no plural, com Big S. Essas previdências injustas vão estar convergindo para um único regime para todos os brasileiros, porque os brasileiros nasceram iguais, deveriam ter uma previdência igual. Não sei se vamos ainda atingir esse objetivo. E o terceiro, dele ainda estamos mais distantes. Onde está o capital que será formado para a nova previdência social do jovem adulto que está entrando no mercado de trabalho e mesmo para aqueles que queiram migrar do sistema atual para um sistema novo? São as perguntas que estão no ar para debate do Brasil. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E mande você também um vídeo para cá, para a Jovem Pan, sobre a nova Previdência, usando o seguinte número, um número de WhatsApp específico, tá? 011, DDD aqui de São Paulo, 974651630, 974651630. Mande sua mensagem em vídeo, a gente está selecionando, é muito importante a sua participação. Seguimos, então, como eu disse antes do intervalo, a gente vai retomar o tema anterior sobre as confusões entre executivo, legislativo, troca de farpas, churrasco, como a Vera falou. O assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, defendeu no Twitter a necessidade de uma, abre aspas, coordenação efetiva entre diferentes alas do governo para regimentar apoio popular à atual administração, abre aspas de novo, quem nos acompanha a imagem tem aí o tweet na sua tela, de modo que o povo tenha um papel ativo na proteção da Lava Jato, na promoção das reformas econômicas e na quebra da velha política. Em uma série de postagens na rede social e sem citar nomes,
Felipe Martins avalia que há uma flagrante tentativa de isolar a ala anti-establishment do governo Bolsonaro. Segundo ele, a única forma da equipe econômica conseguir o que quer e refundar a economia brasileira em bases liberais é recorrendo à enorme mobilização popular que só a agenda de ideias e valores dessa ala anti-establishment do governo é capaz de liberar. Nem preciso dizer, como vínhamos falando no bloco anterior, que toda essa movimentação ocorre na esteira das desavenças entre o Palácio do Planalto e Rodrigo Maia. Dessa vez eu começo com o Carlos Andreasa, lá no Rio. A manifestação do Felipe Martins é muito importante, porque ele é alguém que está dentro do Planalto, muito importante, muito próximo ao Jair Bolsonaro, e tem a confiança e a proximidade, não deixa de ser um representante do projeto político de Eduardo Bolsonaro, além de ser o aluno mais famoso, mais importante hoje do Olavo de Carvalho. Nesse conjunto de postagens, é curioso porque ele reconhece a existência, e isso não é trivial, de alas dentro do governo, né? E se apresenta, como disse o Silvio, como parte da ala anti-establishment, que é aquela que eu chamo de ala ideológica, nacional populista, é a ala dos filhos do presidente da República. É a ala mais importante, é a ala mais influente, é a ala também do Ernesto Araújo, é a ala que tem como bunker o Ministério das Relações Exteriores, que teve uma boa participação política, colheu dividendos para essa ala na viagem do presidente aos Estados Unidos. O Felipe Martins admite nesse conjunto que há, e atribui a terceiros, né, um movimento para que a ala de que ele faz parte, a anti-establishment, seja posta de lado em choque com outras alas que compõem o governo. Isto ocorreria, segundo o Felipe, segundo a minha interpretação, para minar a conexão dessa ala dele, o poder dessa ala dele, a ala anti-establishment, de mobilizar a população, né? Essa mobilização instrumentalizada pela ala anti-establishment, que foi fundamental na campanha para a eleição do Jair Bolsonaro, para a mobilização nas redes sociais, né? Contra a velha política, que fez com que Jair Bolsonaro se tornasse presidente, vencendo ou prescindindo da velha política. Essa dobradinha, ala anti-establishment e povo e mobilização popular, seria capaz de fazer prosperar o governo. A parte é política, muito claramente colocado. A parte é a atividade política, a velha política altamente criminalizada. Diz também que a reforma estrutural liberal, em que está contida a reforma da Previdência, só será possível rompendo com a velha política, expressamente. E crê que a tal reforma liberal só será possível, portanto, por meio da mobilização popular. Algo como se o povo se mobilizasse em prol de uma reforma impopular como a da Previdência. E que só, portanto, a ala anti-establishment, a ala ideológica, seria capaz de liderar essa mobilização popular. Por fim, reconhece que as alas diversas que existem no governo são desarticuladas. Está dito lá. Daí porque pede urgência, tá lá, para que se coordenem, para que entrem em consenso, naturalmente lideradas pela ala anti-establishment, a ala dele, a única que pode fazer a união, que prescinde da política para fazer com que o país avance no rumo da virtude. É isso. Vai lá, Vera Magalhães. Eu me admiro com a paciência de editor do Carlos Andreasa de dissecar essa série de estultices, né? Porque é disso que se trata. Você pensar em um governo anti-establishment é uma contradição em termos, né? O governo é a expressão do establishment. É o governo que conduz o establishment, do qual fazem parte todas as instituições, imprensa incluída, Congresso, Supremo, etc, etc. Só quem quer brincar de nova direita, usando o governo como parquinho, para acreditar que existe alguma chance de sucesso numa receita dessas amalucada, que mistura democracia direta, convocação de milícias digitais para imporem a pauta liberal do governo, como se uma coisa conversasse com a outra, achar que a equipe econômica, formada por doutores ali em economia, nas melhores universidades do mundo, vai cair numa esparrela colegial como essa. Imagina o Paulo Guedes lendo isso,
isso é de um ridículo, dá vergonha alheia de imaginar a reação de um político qualquer, ou do Paulo Guedes, lendo esse bando de loucuras, maquinações de quem passa o dia no Twitter, não tem nenhum contato com a realidade. Essa pessoa que escreve uma coisa como essa nunca pisou no Congresso, nunca conversou com um deputado, nunca conversou com um senador, não sabe nada das realidades concretas do Brasil, nunca foi ao Nordeste, não sabe o que é a necessidade que um político tem de fazer política lá na ponta, portanto, prestar contas ao seu próprio eleitor. Eleitor esse que não se resume a quem está no Twitter, a milícia armada das redes sociais. A melhor reação a esse tweet do Felipe Martins, de alguém que não tem a mesma paciência que eu admiro do Andreasa, foi dada pelo Fernando Dantas, que é um colunista do Estadão, que postou uma tirinha que está se notabilizando já. Tem um jumento vendado, né? E um casal num restaurante. Aí o marido diz pra mulher: veja, querida, o jumento vendado nos servirá um café. Aí o jumento dá um coice ali, derruba o café, derruba a mesa. E o marido diz pra mulher: aposto que você torceu contra, né, Alice? É isso. Vai lá, Joel. Olha, eu acho que essa sequência de tweets aí do Felipe Martins mostra que a ala ideológica, do qual ele é um dos cabeças, está se sentindo um pouco ameaçada, né? Tá tendo que vir com uma postura já defensiva, assim, a público, mostrando que dentro do governo realmente existem as alas e estão ali em conflito, né? Ele que, sem dúvida, sentiu o baque também naquela coisa lá do MEC, né? Que tirou muitos olavistas ali do Ministério da Educação, perderam um pouco aquele espaço ali, mas mantém-se essa crença nessa política revolucionária aí. E coitadinhos, eles estão sendo alvo de adjetivações. Por exemplo, acho que tem colunistas chamando de jacobinos, porque seriam revolucionários. E não sei bem se esse é o termo, porque de uma forma ou outra havia nos jacobinos, com todo o terror que causaram, havia algum desejo de republicanismo, eu não sei se é o caso aqui. O Felipe Martins, claramente, eu veio do posts antigos dele, é leitor de Maquiavel. A fortuna favorece os audazes. São lições, muitas vezes verdadeiras, que o Maquiavel deixou aí, mas que quem segue, quem replica isso e quem reproduz isso de forma pura, assim, em geral, é alguém que quer apenas o poder. É o maquiavelismo em estado puro. É o desejo pelo poder enquanto tal, sem nenhum freio institucional, sem nenhum contrapeso, sem mais nada. Querem apenas isso, dominar. Em geral, isso exige alguma massa de pessoas te apoiando incondicionalmente, que eu não creio ser o caso agora. Tá? Qual que é a grande estratégia que o Felipe Martins apresenta aí? Olha, esqueça de fazer política, não tem nada disso, é a pressão popular junto aos deputados. Será que ele acredita que é povo na rua que vai fazer as coisas? Mas será que o povo irá às ruas para lutar por uma reforma da Previdência que vai manter privilégios de militares, por exemplo? Eu não tenho certeza se isso dará certo. Agora, talvez tenha um outro sentido também. Talvez a pressão popular que ele imagina não seja só essa. Talvez esteja imaginando outras coisas. É muito curioso, porque dessa ala ideológica, que é ele, é o Eduardo Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro, é o ministro de Relações Exteriores, algumas outras pessoas aí. Essa ala ideológica, que é inspirada por Olavo de Carvalho, também é a ala que, de alguma maneira, está sempre por trás dos grandes ataques online. Tem alguns milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares de militantes dispostos a atacar pessoas. Teve ataques aí a Rodrigo Maia, muitos, inclusive ministros do próprio Bolsonaro, às vezes o vice-presidente também são alvos muitas vezes deles, e muito mais do que isso, desafetos deles, pessoas que criticam Olavo de Carvalho, por exemplo, acabam sendo alvo. Será que é essa a pressão social? Será que acredita-se que pelo Twitter você vai aprovar a reforma da Previdência? Não, vamos direcionar militantes para cá, militantes para lá, e xingando deputados, pressionando. Será que é assim que se pretende aprovar? Me parece bem pobre, e na história brasileira outros presidentes também já tentaram jogar esse jogo. Não tinha Twitter, obviamente, mas também tentaram jogar o jogo de o apoio popular contra qualquer instituição, contra qualquer regra do jogo vai garantir o meu poder. Nunca deu certo. Muito bem, vamos fazer mais uma paradinha. A gente volta em 3 minutos para falar sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. Até já. 3 em 1. Vila, você gosta de laranja? Bem, eu gosto de laranja. Suco de laranja eu acho ótimo. A questão é a expressão que ela vale no Brasil. Qual é? Laranja sempre usa interesse de terceiro. É a pessoa receber dinheiro e que não é dele e repassa para terceiros. Esse eu não gosto, mas infelizmente é o mal da política brasileira. É produto das relações entre os homens. Portanto, ele pode ser enfrentado e resolvido. E aí precisa ter uma legislação severa e punir severamente o laranja e quem é o dono do laranja. Carlos Gomes,
que não é o maestro, é o outro Carlos Gomes, é o seu homônimo. Para quem você acha que o Gustavo Bebiano vai entregar o currículo agora? Ele vai voltar lá pro Rio de Janeiro e vai ter de advogar, porque ele é advogado e tal. Ao invés de ele estar no Palácio do Planalto, naquele calor insuportável de Brasília, ele vai poder ir à praia. Quer privilégio melhor do que esse? Eu acho, Bebiano, que foi muito melhor você ter voltado pro Rio de Janeiro. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Pedro do canal Bookster e hoje eu vou dar aqui 3 dicas para você que quer começar a entrar nesse mundo da literatura russa. Fiz aqui uma seleção de livros pequenos e não tão complexos para você conseguir iniciar de uma forma mais tranquila e sem encarar aqueles gigantões aí dos clássicos russos. O primeiro livro aqui é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é um dos maiores clássicos aí da literatura russa. Também tem o livro aqui Primeiro Amor, do Turgenev, que é um dos autores russos primeiros que foram publicados no Ocidente, então é uma leitura mais fácil e tranquila. E para quem quer conhecer Dostoiévski, eu recomendo aqui começar pelo primeiro livro escrito pelo autor, que é o Gente Pobre, que já vai dar uma introdução aí na genialidade das obras do autor. Então é isso, espero que tenham gostado da seleção. Apareçam lá no canal Bookster para ter acesso a outras dicas. As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Você acompanha de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4:30 da tarde, o Jovem Pan Agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan Agora. A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência, que seja justa para todos os brasileiros, porque é urgente para o país. Mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp. O número é 11 97465 1630. Repetindo, 11 97465 1630. Jovem Pan pela reforma da Previdência. Construindo o Brasil do amanhã. 3 em 1. De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo. Vamos falar então da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. Líderes sul-americanos de 6 países, incluindo evidentemente Jair Bolsonaro, assinaram na tarde de hoje a Declaração de Santiago, tá? Um documento com uma proposta para a criação do ProSul, um fórum de desenvolvimento e integração regional que deve substituir a União das Nações Sul-Americanas. No caso é a Unasul, né? Exato. O presidente chileno Sebastián Piñera afirmou que a assinatura do documento estabelece um compromisso dos presidentes de colaboração, diálogo e integração na América do Sul. Segundo ele, o fórum será implementado gradualmente e deve ter uma estrutura flexível, leve, barata, com regras operacionais claras e um ágil mecanismo de tomada de decisão. Assinaram o documento, né? Foram ao encontro o Maurício Macri da Argentina, Sebastián Piñera do Chile, Mário Benítez do Paraguai, Martín Vizcarra do Peru, Iván Duque Marques da Colômbia, o colombiano, e Lenín Moreno do Equador. Eu vou emendar com mais um assunto, porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que para tirar o ditador Nicolás Maduro do poder, de alguma maneira, vai ser necessário o uso da força na Venezuela. A declaração foi dada em entrevista ao jornal chileno La Terceira. Na entrevista, Eduardo Bolsonaro criticou Maduro e disse que todas as opções estão sobre a mesa para resolver a crise no país. Portanto, são 2 assuntos que a gente trata nesse bloco. Primeiro, a tal frente, a nova frente, esse encontro no Chile, Jair Bolsonaro e outros presidentes sul-americanos, e também lá no Chile, né, há um jornal chileno, a entrevista de Eduardo Bolsonaro. Joel Pinheiro, você agora. Olha, essa ProSul aí, um acordo multilateral, pragmático, globalista no melhor sentido do termo, me parece realmente algo muito bom. Pragmático, né? Tá pensando aí cooperação entre os estados, espero que isso evolua sim. Acho bastante importante para o nosso continente ter isso,
cooperação entre governos, espero ver também mais livre comércio, circulação livre de pessoas aí entre os países, talvez. Espero também que não cometa aquela exagero de união que talvez o projeto da União Europeia tenha cometido aí ao longo das últimas décadas, de tentar centralizar até politicamente tudo. Isso não. Vamos deixar os estados aí realmente, cada um determinando as suas regras dentro de cada país, mas incentivando, intensificando a cooperação, o livre movimento de pessoas, de mercadorias, porque isso é para o bem de todos, isso coopera, isso trabalha para o nosso desenvolvimento junto aí dos nossos irmãos aí do continente. Acho uma boa iniciativa, lembrando que o Mercosul, bem menor, claro, mas se perdeu por conta da ideologia, né? Quando o Mercosul trouxe a Venezuela, no momento em que o chavismo já estava ali degringolando já, mas trouxe a Venezuela, se perdeu na discussão ideológica e nunca teve o papel que deveria ter. Vamos ver se um novo bloco aí, incluindo mais países, inclusive, vai trabalhar para o nosso desenvolvimento, espero que sim. E, finalmente, uma breve nota aqui, esse triste declaração aí do Eduardo Bolsonaro. Eu acho incrível esse Eduardo Bolsonaro. Ele tem alguma questão psicológica dele com os Estados Unidos, assim. Eu não sei se os pais não levaram pra Disney quando ele era criança, ele ficou com o desejo, eu não sei o que acontece. Mas ele tem uma fixação em ser lacaio dos Estados Unidos. E tudo que ele faz imita, ou é em inglês, ou os olhinhos brilham com o Trump. Não, é tudo pró-Estados Unidos. Se, como ele quer agora, haja realmente intervenção militar na Venezuela também, ou será o Brasil servindo aí de lacaio para ajudar a intervenção militar norte-americana, instalando aí mais um regime satélite americano provavelmente no continente, gerando sabe-se lá que instabilidades na região que nos inclui, né? Na fronteira, com o narcotráfico, com os grupos paramilitares. Então, realmente, muito irresponsável do ponto de vista do Brasil, só se explica realmente com essa questão psicológica dele com os Estados Unidos e com o Trump. E aí, Vera Magalhães? O bloco, eu acho que seria virtuoso se tivesse esse viés que o Joel falou, porém não acho que vá ser isso. Ontem, na própria live que ele fez, o Bolsonaro deixou claro que se trata de uma espécie de lado B da Unasul. A Unasul era bolivariana, era uma representação do Foro de São Paulo, agora nós vamos fazer com o viés de direita. Me parece que tem única e exclusivamente esse condão de ser uma resposta de direita à Unasul. E aí, como a Unasul era uma bobagem, se for isso, o tal bloco vai ser uma bobagem igual. A declaração do Eduardo Bolsonaro é de uma irresponsabilidade tremenda e coloca aqui, faz com que eu retome a nossa discussão, minha e do Joel, na segunda-feira, quando da viagem do Bolsonaro, ou na terça, em que o Joel ficou preocupado com a declaração do Bolsonaro, porque viu nela uma brecha para a intervenção militar nos Estados Unidos, e eu fui ali conservadora, como os militares do governo, dizendo que seguia sendo a manifestação do governo, a diretriz do governo de não intervenção militar na Venezuela. Então eu quero crer que continua valendo a voz dos militares e não essa voz destrambelhada do filho do presidente, que tem pretensões a ser chanceler de fato do Brasil, mas só causa esse tipo de problema. A ponto de, agora há pouco, ter surgido um tweet do irmão Flávio Bolsonaro, que, a meu ver, é uma resposta ao irmão, né? A gente sabe que eles não se dão, esses dois irmãos, e diz o Flávio Bolsonaro no Twitter dele: a governabilidade durante os 4 anos de governo está diretamente ligada à aprovação da nova Previdência. Esta é a única frente de batalha que deve ser aberta no momento. Todas as outras atrapalham o Brasil. Acho que ele está respondendo tanto, olha lá o tweet na tela para quem nos acompanha por imagens. Ele está respondendo a este irmão, está respondendo ao Felipe Martins, está respondendo ao Carlos, está mandando todo mundo baixar a bola e trabalhar pela Previdência. Passo a bola para você, Carlos Andreasa. Não tinha pensado nesse aspecto, Vera, porque os Bolsonaro estão sempre com uma frente de batalha aberta. É o modo como eles se expressam em relação a uma demanda, a algo importante, algo que deve ser priorizado. É uma frente de batalha. É um modo de se pensar o mundo. De todo modo, eu não tenho opinião sobre esse pró-sul aí. Gostaria que fosse como o Joel projetou. Acho mais provável que seja como a Vera projetou, a partir das palavras do próprio presidente. Esperar para ver um protocolo de intenções, melhor ou pior, tende a dar em nada. Sobre o Eduardo Bolsonaro, está muito claro para mim que ele desenrola o seu projeto de poder, que para mim é claríssimo, a partir do campo internacional, a partir das relações exteriores.
E talvez não haja mesmo, eu diria que não há conflito entre ele, Eduardo Bolsonaro, e Ernesto Araújo, sendo mais provável que haja um acordo, uma conversa entre eles. O Ernesto Araújo é muito tributário do grupo, a ala anti-establishment, que é o grupo de Eduardo Bolsonaro. Não está onde está por outro motivo. De modo que, explicado para o Ernesto esse projeto de poder, acho possível que essa composição se dê e que o Eduardo Bolsonaro opere mesmo, muito menos como deputado federal, que está sempre viajando para fora do país, como uma espécie de chanceler do B. Eu acho que é por aí e isso vai ser a regra. Ele vai viajar com o presidente sempre e vai dar entrevistas como essa sempre. Esse é o padrão, portanto é o que devemos esperar. Muito bem, temos mensagens? Chegaram mensagens pra gente em vídeo? Eu acho que a prisão do Temer e dos seus comparsas não deveria atrapalhar a aprovação da votação da Previdência. Devido já ao que ocorreu no passado e todos os desdobramentos, eu acho que isso deveria ser mais do que esperado, que iria acontecer cedo ou mais tarde. Se atrapalhar, é porque o governo realmente é muito fraco. Everaldo, São Paulo. Aqui quem fala é o Kelian, da cidade de Campinas. Pois bem, em relação à prisão do Temer, eu acredito sim que isso vai afetar na reforma da Previdência. Isso ocorre por quê? Porque tem muitos políticos que ainda só olham para o seu próprio umbigo. Aqui é Nailson de Taboão da Serra falando. Não é para atrapalhar a prisão do Michel Temer, porque esse é o papel da justiça. Tem que prender quem está roubando, quem corrupto tem que ser preso. Foi nada feito fora da lei. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e internautas. Esse mala desse cuco já chegou. Vera Magalhães, uma trilha sonora pra gente se despedir. Trilha sonora inspirada pela discussão do dia sobre establishment e revolução. É uma banda que chama Shed. E a música chama justamente The Establishment, The Revolution. Vamos lá, fazer a revolução no fim de semana, pessoal. Bom fim de semana pra todos. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Juízo. Até segunda-feira, 17h30. Até lá. Tchau. Falou, pessoal. Até segunda.